Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para responder ao Pirula, que é meu amigo, e diferente dos outros vídeos que eu costumo fazer, eu vou começar com um lado pessoal. Porque eu prevejo que vai ter um monte de ataque pessoal por eu criticar o Pirula. Então, em primeiro lugar, eu sou amigo, considero o Pirula um amigo, a gente já tomou uma cerveja na Paulista, a gente já comeu um hambúrguer lá em Brasília, ele conheceu meu namorado, etc, etc, tá? E se eu critico o Pirula, é porque eu tenho esperança de que ele mude de ideia nas coisas que ele está fazendo sim errado, ao contrário do que ele está dizendo num vídeo. E ele fez um vídeo atacando uma coisa que eu fiz, ele chamou de lixo um desenho que eu fiz, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes, falei que eu vou começar com considerações pessoais, além dessa, do meu apreço pessoal pelo Pirula, que eu prefiro chamar de Paulo, que eu acho que é muita crueldade uma pessoa ganhar um apelido desses. Além disso, eu queria dizer também que eu queria expressar as minhas posições políticas, porque já que vão fazer esse ataque pessoal por causa de supostas posições políticas, eu vi comentários ali no vídeo do Pirula, em que ele me citou e criticou, né, nesses termos o que eu fiz. Eu vi comentários me chamando de alt-right. Alt-right, primeiro que não é um termo brasileiro, né? Então volta pro Brasil, a pessoa que escreveu isso, por favor, volte pro Brasil, né? Que aqui a coisa é um pouquinho diferente politicamente falando. E eu sou alt-right, tá. Primeiro que eu sou, né? Eu não sou branco europeu, não nos padrões dos alt-right. Alt-right é outro termo para os supremacistas brancos neonazistas americanos, tá? Eles fizeram um rebranding, eles mudaram a marca deles, mudaram o nome para alt-right, direita alternativa, tá? Então ninguém leva esse povo a sério. O fundador e inventor desse termo, ele ganha uns 300 views por vídeo no YouTube hoje em dia, e ele já foi muito mais influente, muito mais famoso. Ninguém tá nem aí com alt-right. Então, se é para usar ataque pessoal por posição política, usa a minha posição política real, que é o liberalismo, tá? Eu nunca não me disse liberal. Desde que me cobraram qual é a sua posição política, primeiro que eu falei, eu não sou obrigado a ter uma, né? Eu acho que é um problema que hoje em dia ser apolítico é impossível. Assim, é como ser um quadrado redondo. Primeiro, isso já é ideologia, tá? Você afirmar que não existe ninguém que é apolítico, no sentido de não se ver representado ou não se interessar por discussões políticas, de disputa de poder no país, etc. Tem um lado ruim e um lado bom de ser apolítico. Né? Se você é um apolítico, você é tipo um isentão. É um apolítico, digamos, ilustrado, você é tipo um isentão, que você é capaz de julgar os problemas, não com base nas posições políticas das pessoas, mas pelos méritos das soluções propostas, etc. O lado ruim de ser apolítico é que você vai acabar sendo governado por quem se interessa por política, enquanto você não se interessa, tá? Agora, essas afirmações de que tudo é política já é ideologia, e eu vou comentar talvez um pouco mais isso pra frente, tá? Então, eu sou um liberal. A minha mudança nos últimos anos foi o seguinte: eu me dizia esquerda liberal, e eu larguei a esquerda, ficou só liberal, tá? E eu tenho amplas justificações para isso, né? A esquerda está cada vez mais tomada pela política identitária, tá? Pelo irracionalismo, por propor que uma pessoa deve ser julgada por características não escolhidas antes, em vez de ser pelo conteúdo do caráter, como disse o Martin Luther King, que deveria ser o exemplo de antirracismo para todo mundo, mas não é mais, tá? Substituíram o conselho do Martin Luther King por ataques pessoais e com base na cor das pessoas, o que é racismo. Então é um antirracismo racista que está tomando conta aí de uma parte da esquerda que tem vários nomes, tem várias influências, pode chamar de extremo progressismo, por exemplo, pode ter vários outros termos. Enfim, mas para responder o Pirula em si, que não tem muito a ver com isso, eu vou começar com isso aqui. Eu traduzi esse gráfico aqui de um estudo do Mitchell Lambert. Ele pegou 5.116 professores das melhores universidades americanas, tá? E aí ele perguntou se eram democratas, que é um partido mais à esquerda, ou republicanos, que é um partido mais à direita nos Estados Unidos. E são das 51 melhores universidades americanas, as conhecidas, incluindo as conhecidas como Ivy League, que é Harvard, Princeton, etc. Essas que a gente sabe de nome, porque são muito famosas pela qualidade. E aqui está o resultado.
Basicamente, eles acharam 0 professores na área da comunicação que fossem mais para a direita, republicanos, votassem no Trump ou no Bush no passado. Na antropologia também, 0. E aí eles, pelo modelo, eles calculam quantos poderiam ser, por isso está 56-0. É claro que não é exatamente 0, mas é tão raro um professor de antropologia ou de comunicação que forma jornalistas que seja de direito nos Estados Unidos, que eles não acharam nenhum na amostra de 5.000 professores nesse monte de universidades. Isso tem consequências, né? Isso tem consequências. Então, não é surpresa que a mídia, por exemplo, a grande mídia, favoreça muitas vezes. O New York Times, por exemplo, favorece a narrativa de esquerda, né? Eu sou liberal. Às vezes a esquerda favorece liberalismo, às vezes ela não favorece liberalismo. A esquerda costuma favorecer liberalismo em costumes, mas desfavorecer em economia. A direita costuma fazer o contrário, né? É o tal do liberal, que é conservador nos costumes, liberal na economia. Que, né, eu acho que nenhuma dessas posições que meia liberdade dão certo, tá? Porque sempre tem consequências econômicas de restrições autoritárias aos costumes e vice-versa. Mas continuando, tem, surpreendentemente, na área da religião, acadêmica da religião, né, que é a teologia, também tem muito mais professor de esquerda que de direita. E no inglês, nas letras, né, sociologia, arte, música, teatro, clássicos. Então, as humanidades estão mais lá para cima, nessa enorme desproporção. E a biologia está ali entre as primeiras ciências assim mais exatas, né? Não é uma ciência exata, mas é uma ciência mais madura, digamos assim. A biologia está ali junto, mais que filosofia, tem mais professores de esquerda na biologia. Eu não estou dizendo que ter mais professor de esquerda do que de direita é um problema e que deveria ser 50% para cada lado. Isso é absurdo, né? A distribuição de crenças políticas na população não é 50% para cada lado. Aliás, já é um problema a gente simplesmente aceitar que existem 2 lados na política. Quando o assunto é complexo. Se o assunto é complexo, porque 2 grandes conjuntos de soluções seriam sempre certos. Uma ou outra e não uma terceira alternativa. Né? E liberalismo é uma terceira alternativa. Enfim. Mas está aí, e um resultado dessa desproporção aqui, que são resultados dos Estados Unidos, mas provavelmente valem para o Brasil, é que muitos divulgadores aí com diplomas de ciências são de esquerda e não veem os próprios vieses. O que é um problema, porque se o seu projeto de vidas, de carreira, é defender a verdade, a investigação, o racionalismo, a razão, e você não vê um próprio viés seu, e você pode pecar contra as coisas que você quer defender. E é o caso do Pirula, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, é isso. Eu não estou dizendo que eu sou infalível, ao contrário do Pirula, que eu nunca vou ser enviesado. Eu estou dizendo, o Pirula é enviesado, não vê isso e fica negando que é enviesado, e dá mostras dos vieses repetidamente. E quando eu critico por isso, ele não aceita a crítica. Basicamente é esse o problema que eu tô tendo com o Pirula. A gente discutiu no Twitter, respingou pro vídeo dele, aí ele chamou o que eu fiz de lixo. Eu vou mostrar agora o lixo, suposto lixo, que é esse desenho aqui. É um desenho, tem mais de uma interpretação, como toda obra desse tipo, né? Qual era a minha ideia exatamente com essa? A minha ideia era criticar esse viés. Não está vendo um monte de pseudociência, irracionalismo, coisas irracionais vindo de dentro da academia e até da comunidade dos divulgadores também. Não faz uma vista grossa, às vezes nem sempre consciente a isso, e se foca só em criticar criacionista e terraplanista. Primeiro, eu defendo esse desenho. Primeiro, eu estou certo objetivamente quanto ao terraplanismo. Por que eu digo isso? Porque o Instituto Questão de Ciência, que é um instituto novo do divulgador muito competente Carlos Orsi, fez uma pesquisa com 2.000 brasileiros e o terraplanismo é muito pequeno. Quase ninguém. Ele não perguntou do terraplanismo, mas ele perguntou sobre a Terra girar em torno do Sol. A maioria acredita nisso. Presumindo que o terraplanismo não vai afirmar isso. Tá? Não vai mesmo, porque não faz sentido uma coisa plana que orbita o Sol, né? Quase todo terraplanista é geocentrista também. A Terra é o centro e o Sol que gira em torno dela.
Eu não me surpreende que ainda tenha gente que defenda isso. Eu nunca sou surpreso, nunca sou surpreendido por ignorância. Ignorância é maior que o infinito do universo, como Einstein sugeria naquelas frases de efeito que ele adorava fazer. Enfim. Então, o que ele está criticando que são gigantes, né, falando que é tudo construção social, são gente mais das humanidades, mas também tem nas ciências, que são influenciadas por uma série de pensadores e uma série de pseudociências vindo desses pensadores e às vezes pseudofilosofias também. O pós-modernismo, por exemplo. O pós-modernismo é uma pseudofilosofia, ele é um conjunto de teses que não param em pé e elas são defendidas meio que sempre com incoerência, porque é impossível sustentar mentalmente que tudo é relativo, né? Que não existe nada não relativo, não que o contrário de relativo não é absoluto, não é que quem está criticando o relativismo é absolutista, eu tenho a razão e pronto, acabou. Não, o contrário de relativismo é não relativismo. Tudo que você precisa para o relativismo tá incorreto, o relativismo moral, o relativismo do conhecimento e tal, é que existem algumas coisas morais que são consenso entre os seres humanos e provavelmente são, então, ou objetivas ou tão intersubjetivas ao ponto de não haver discordância, digamos, racional, tá? Não matar as pessoas por motivos torpes, por exemplo, é uma coisa que tem concordância quase universal das pessoas. Mas moral é outro problema, um pouco mais complicado. Mas quanto ao conhecimento objetivo, ciências, né, tudo que você precisa para refutar o relativismo é que haja verdades científicas que se apliquem independente de cultura, independente de subjetividade, independente das coisas para as quais dizem que são relativas às teorias científicas, à cultura, ao tempo também. Então, certas coisas na ciência sobrevivem ao tempo, né? Vai tendo um acúmulo nas teorias, as teorias vão mudando, sim, com o tempo, com base nas evidências surgirem. Se não surgem evidências que derrubem uma teoria, a teoria vai ficando. Essa é a ideia do Popper. Eu não concordo 100% com ela. Eu acho que existe também confirmação. Popper não achava que existia confirmação, só refutação. E muitos divulgadores de ciência adoram o Popper, porque ele dá uma receitinha fácil para identificar o que é uma pseudociência. Mas eles se esquecem, assim, e eu vou sugerir aqui que é por causa dos vieses que eu estava discutindo, vieses porque a esquerda acredita nisso, eles esquecem que a psicanálise foi atacada pelo Popper como uma pseudociência, o marxismo foi atacado pelo Popper como uma pseudociência e pelo seguidor do Popper, o Imre Lakatos. E o Lakatos hoje dá o nome ao mais famoso prêmio de filosofia da ciência no mundo, tá? Então é surpreendente, quase não é surpreendente, mas é curioso e parece confirmar a minha hipótese aí dos vieses políticos não tratados de muitos divulgadores científicos, quando eles ignoram e só criticam as pseudociências das classes mais baixas e menos escolarizadas, mas não a pseudociência que é popular na esquerda e na academia, nas universidades, que é a psicanálise, o marxismo e o construtivismo social, que vem do pós-modernismo, que é afirmar que tudo é construção social, não existe nada no ser humano que é uma natureza biológica, que tem a ver com biologia, tá? Basicamente isso. Eles falam isso sobre gênero, sobre raça, sobre inteligência, os comportamentos são todos construção social, né? Não existe nada inato, nada que os genes contribuam de uma forma preponderante, né? Então essas são as crenças pseudocientíficas populares nas universidades. Eu não vou ter tempo aqui de justificar porque cada uma dessas coisas são pseudociências, até porque também eu deveria cobrar de mim mesmo uma ideia reformada de pseudociência, já que eu não acho que o Popper tem completa razão sobre o critério de demarcação entre ciência e não ciência. Continuando, sobre o criacionismo, sobre o terraplanismo ser representado ali por aquela mulher segurando a terra plana assim, pequenininha, menor que o divulgador científico, que é pequenininho também, porque não é a maioria da população que faz divulgação científica. Então eu estou justificado na terraplanista ser pequena. O terraplanismo é um problema de negação da ciência que é bem pequeno, bem irrelevante. Só mesmo as redes sociais para ressuscitarem isso.
Quanto ao criacionismo, aí, se o meu desenho, né, estou falando de interpretações possíveis do meu desenho, se o meu desenho é uma crítica ao estado das coisas no Brasil como um todo, tá errado ali o criacionista pequenininho, porque o estudo do Instituto de Questão de Ciência mostrou que o criacionismo é muito popular no Brasil. Não tenho o número agora, mas é uns 60%, vamos dizer assim. Depois eu corrijo. Eu ponho o link aí na descrição. Mas se o meu desenho se refere à comunidade dos divulgadores, se refere à academia, está completamente correto, completamente. Os criacionistas não têm influência na academia, né? Aparece um ou outro criacionista aí com um nome, na verdade, que dá palestra de vez em quando em algumas universidades. Até me perguntar o que a gente devia fazer, a gente devia protestar para expulsar ele. Eu falei, não, vai lá e argumenta e mostra que ele está errado, Eu já fiz isso contra ele, inclusive. Né? Eu só queria chamar a atenção aqui que há 11 anos eu criei e ainda mantenho um site de divulgação da biologia evolutiva, o evolucionismo.org, é meu. Tem lá Evolucionismo, a página no Facebook, Evolucionismo no Twitter, todas com milhares de seguidores. Eu preciso publicar mais lá, não estou publicando tanto mais, mas não é como se eu ignorasse o problema do criacionismo. Eu trabalhei nele, já trabalho nesse problema há 11 anos. Tá? Eu prefiro escrever, tá? Eu sou um divulgador que prefere as letras, porque eu acho que é mais condutivo ao pensamento racional e é assim, quando você chega a uma conclusão racionalmente, o mínimo que é necessário é que seja possível refazer o seu caminho até ali. Você tem que deixar a migalhinha de pão para outra pessoa, se quiser, seguir e chegar à sua conclusão. Em texto isso é mais fácil do que em vídeo, tá? Então eu prefiro escrever e eu pago o preço por isso, né? Eu tenho muito menos atenção, ganho menos dinheiro, etc, etc. Mas pode ser que isso mude, que eu volte a querer fazer mais vídeo. Eu sempre estou prometendo isso, então vamos continuar. Então, vocês já viram o desenho. Agora eu vou falar que um dos argumentos do Pirula foi que, ainda que tenha essa comunidadezinha pós-moderna, essas pseudociênciazinhas aí dentro da universidade, elas não afetam nada, não afetam o mundo real, digamos assim, fora da universidade, não afetam o país, não afetam o mundo, tanto quanto as outras pseudociências que o Pirula se foca em criticar, mais do que essas aí. Tá? Muito mais. Eu nunca vi o Pirula criticando pós-modernismo. Pode ser que esteja errado. Eu não vejo tanto mais os vídeos dele, mas nunca vi ele criticando pós-modernismo, marxismo muito menos. E em se tratando de psicanálise, nesse vídeo aí que o Pirula chamou o meu desenho de lixo, ele chegou a falar, e um psicólogo que me incomoda. Claro que me incomoda se um psicólogo fica defendendo. Aí ele fala astrologia. Astrologia? Por que astrologia? Claro que astrologia é raro também dentro da academia. É um ou outro aí dos progressistas que adoram a astrologia, que concordam com o Olavo, né? Mas não, é psicanálise. Por que ele não falou psicanálise? Como eu falei para ele no Twitter e mudou para astrologia? Viés político, é a minha explicação. Não estou falando que eu sei que é isso, porque eu não leio mentes, mas estou falando uma explicação plausível para o comportamento do Pirula, né, de algumas pontos cegos no trabalho dele, é viés político. É isso que eu estou propondo como explicação. Certo? Então, eu vou agora mostrar que ele tá. Eu dei 2 exemplos de por que ele está errado em falar que é irrelevante. Então, ele reconhece que é um problema, mas fala que é irrelevante. Que não, no sentido de não ter um grande impacto. E eu vou argumentar que tem sim, tem um grande impacto. E aí está meu primeiro exemplo. Então, esse pessoalzinho dessa comunidade, grande comunidade ideológica, que é ligada à esquerda acadêmica, não é toda a esquerda, claro, mas é ligada à esquerda acadêmica, tem um lado do feminismo que nega a ciência, nega as diferenças de sexo no cérebro e no comportamento, que são muito bem estabelecidas. Uma das maiores diferenças no comportamento, por exemplo, é de interesses. Homens são mais interessados em coisas, em objetos inanimados, carros, né, máquinas, não necessariamente essas coisas, mas coisas em geral. E mulheres são mais interessadas em pessoas e cuidados, então veterinária, medicina, enfermagem, ser professora do primário, por exemplo, lidar com criança, né, tem que amar gente para se interessar mais. E a diferença é de um desvio padrão,
tá? Entre a média dos homens e a média das mulheres. É uma diferença grande, não é pequena. Isso significa, se não me engano, talvez eu erre um pouquinho aí, mas se você acha uma mulher que tem mais interesse em coisas do que em pessoas, essa mulher, ela difere de uns 85% das outras mulheres, tá? E vice-versa para homens que se interessam mais por lidar com pessoas e tal. E até dentro da medicina, as áreas da medicina mais voltadas para pessoas do que para coisas são mais ocupadas por médicas. Então, assim, às vezes você rotula, essa profissão é coisas ou pessoas. Então tem complexidades lá dentro, e se você for ver as especialidades lá dentro, você vai encontrar de novo esse padrão. E é um padrão que aumenta quanto mais igualitário é um país. Como a Escandinávia, por exemplo, é o sonho de todo país ser igual à Escandinávia, né? Que eles têm liberalismo econômico, então eles cresceram. Mas, enfim, discordem quanto quiserem disso, mas são países com altíssimo IDH, todo mundo sabe disso. Lá tem pouco sexismo, lá tem pouca discriminação contra mulheres. E é justamente lá que mais se exacerba essa diferença de interesses entre homens e mulheres na escolha de carreira, por exemplo. Então está aqui um resultado de pregar o contrário das evidências de que homens e mulheres não diferem no cérebro, no comportamento em média. Está aqui um dos resultados disso. Então essa insistência de que é tudo igual levou a 20 anos de um sonífero, o Ambien, sendo dado para mulheres em uma dose alta demais. Então, mulheres aí com problemas de saúde, porque alguma coisa na pesquisa, talvez ideologia, talvez uma influência dessas ideias da igualdade factual, em vez de só de direitos entre homens e mulheres. Então essa influência da ideia da igualdade factual levou, e ainda leva, às vezes, até medicamentos que não são testados adequadamente para ver diferenças entre homens e mulheres, porque presumem que homens e mulheres têm o mesmo cérebro, tá? Tá aí um exemplo. Então, isso aqui ainda podem falar, não, mas você não provou que isso aí vem da esquerda ou vem do pós-modernismo, vem dos identitários, da política identitária que eu tanto critico. Tudo bem, a gente pode dar outros exemplos. Só para mostrar que o Freud aqui é pseudocientífico, é um dos vários artigos que você podem pegar. Saiu um livro novo, acho que inclusive pela editora da Folha, mostrando erros graves do Freud, seleção de evidências, ataque aos críticos falando que eles tinham neuroses, usando a teoria para criticar os críticos da teoria, presumindo que a teoria é certa. Então, Freud tem muitos problemas, e no Brasil as pessoas ignoram isso. Em muitos cursos de graduação em psicologia não citam nenhuma crítica ao Freud, tá? E aqui, esse artigo do Psychology Today é só para mostrar que o Freud foi um produto do tempo dele. A literatura já falava muito em inconsciente, muito tempo antes do Freud. Então, o Freud, era um leitor também, e foi pegar o Proust, por exemplo, era um romancista que falava muito em inconsciente. Então, a psicanálise ela não foi exatamente original. Ela pegou ideias que já estavam circulando entre os artistas da literatura. Então, tá aí, são um dos vários pontos sobre os problemas com Freud. E tá aqui outro exemplo. Eu e um grupo, né, a gente pegou as supostas mortes por homofobia no Brasil em 2016, são 347. A gente foi caso a caso, achou as fontes, avaliou, leu com atenção cada caso, e avaliou se era verdade que a morte foi por homofobia ou não. Então tem mortes que são por acidente, tem mortes que são claramente não homofobia. Por exemplo, um casal de lésbicas que eram traficantes, estavam em disputa com os traficantes de uma região de Goiânia, e elas foram mortas em troca de tiros com os outros traficantes. Nada nessa morte sugere que a causa da morte foi motivada primariamente por homofobia. Então a gente falou, não é homofobia este caso. E como não é homofobia os acidentes, né? E também a gente falou que é problemático ter tanto suicídio somado a homicídio, parece que são duas coisas muito diferentes, né? Embora as duas coisas possam resultar de homofobia, mas é muito mais difícil mostrar que um suicídio veio da homofobia, só se um suicida deixar uma carta, coisa assim. Enfim, essa estatística falsa aqui, ela vem do pós-modernismo? Não.
Não claramente. Tem um papo aqui de homofobia estrutural que tem influência, sim, de modas intelectuais das humanidades, que não são muito racionais. Então, eu mostrei que é um raciocínio circular aí que usam, pelo menos nesse caso, para justificar esse termo, esse jargão de homofobia estrutural. Por que é o estrutural? Porque os nossos dados mostram. Aí se você for lá perguntar por que vocês botaram acidentes entre os mortos por homofobia, eles falam, porque a homofobia é estrutural. Então, não dá. E essa estatística falsa aqui, que o Pirula reconhece que é falsa, ela já foi citada por ONU, Nações Unidas, Anistia Internacional, New York Times, publicações esportivas falando para os atletas LGBT vindo para as Olimpíadas no Brasil tivessem cuidado extra, porque o Brasil é o que mais mata LGBT. Aliás, eles nem têm os dados dos outros países para ficar afirmando que o Brasil é o que mais mata. E a gente mostrou que os dados não são confiáveis, nem falando do Brasil, nem comparando o Brasil com outros países. Basicamente isso que a gente mostrou. E tem 20 anos que usam essa estatística do GGB. E hoje, ou ontem, a Folha de São Paulo publicou a estatística de novo. Mesmo que a gente mostrando no começo do mês que a estatística não é confiável. Então eu pergunto pro Pirula, isso é irrelevante? Essa influência aqui dessas estatísticas falsas, vindo do ativismo, vindo de setores acadêmicos que apoiam esse ativismo, apesar de ter sido produzido por uma ONG, é o Grupo Gay da Bahia, ela inclusive tem mestrados inteiros baseados nessa estatística. Mestrados inteiros. Então é sim uma coisa que ressoa com uma ideologia progressista da esquerda, etc, que é aquela que não é simplesmente falar que os LGBT só precisam de liberdade para serem como os outros. Não, é uma coisa até de querer proibir xingar as pessoas com epítetos aí pejorativos por causa da sexualidade, ou seja, tirar a liberdade de expressão mais ainda do que ela já é tirada no nosso país, tudo justificado com estatística falsa, né, para fazer um pânico. Aliás, outro ponto do Pirula. Eu nunca vi os ativistas da esquerda, os acadêmicos, usando o medo para tentar convencer as pessoas a acreditar em coisas não científicas, como estatísticas falsas, pós-modernismo, etc. Sério, Pirula? Estatística inflada de mortes por homofobia, não é isso? Em que país você tá, Pirula? Nas eleições, para falar em política de novo, eu votei nulo, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Amoedo, claro, que eu sou liberal, mas nessas eleições, inúmeros casos de suásticas falsas e um monte de gente ligada ao ativismo falando que o Bolsonaro ia fazer genocídio contra a LGBT. Ficou tão o nível de histeria, né? Eu reconheço que o Bolsonaro é ruim, né? E já falou coisas homofóbicas, mas o nível de histeria é justamente o apelo ao medo para fazer convencimento que o Pirula falou que esse povo não faz. Pirula, acorda. Não é o que está acontecendo, não é. O seu viés político te botou uma viseira. Eu que estou reconhecendo que o outro lado também existe. Eu já trabalhei e ainda trabalho para combater as outras pseudociências, mas quando a pseudociência é ligada a uma elite acadêmica, uma elite política, né? Elite política porque tem apoio das instituições de cultura todas, a TV, né? A mídia toda apoia, né? Não que esteja sempre errado, claro que está certo defender direitos LGBT, mas está certo enquanto for uma defesa de mais liberdade para os LGBT e não uma defesa de mordaça e calar a boca dos outros. É simples, não é difícil de entender. Enfim, e aqui está uma compilação que eu fiz com o pessoal da Aventuras na Justiça Social. Esse valor aí talvez está um pouco alto demais, porque ele é corrigido pela inflação e eu usei um modelo linear usando uma média de vários indicadores de inflação. Enfim, então eu reconheço que talvez o número está alto demais, mas esse é outro ponto para defender o meu desenho lá. Que criacionista está usando dinheiro público para defender criacionismo nas escolas públicas? Não tem muitos casos. Inclusive, outro exemplo que eu tinha dado para o Pirula, de que essas ideias, essas pseudociências, essas ideologias, chamem do que quiserem, estão influenciando o mundo real, não só a academia, o país como um todo, é que o STF está usando essa estatística falsa que eu acabei de mostrar, e que eu mostrei que é falsa, junto com os meus colegas. O STF cita isso, o Edson Fachin e outro ministro do STF citam a estatística falsa nos votos deles a favor de criminalizar a homofobia, tá?
Se isso não é, de novo, Pirula, se isso não é uma consequência real dessas ideias, dessa comunidade, dessa ideologia, o que é? Né? Ele fala, porque é só meia dúzia na academia. Não, não é. Não é. E mesmo se fosse, meia dúzia pode fazer muito estrago quando é considerado, quando são considerados os sábios, né? Quando são considerados os grandes filósofos, os grandes pensadores da academia. E por falar em STF, o mesmo Edson Fachin, foi porque eu soube, né, que eu estou escolhendo o Fachin para criticar mais que os outros. O próprio Fachin, ele usou um filósofo pós-moderno, Jacques Derrida, para justificar o voto dele em um julgamento em que a mesma Liga Humanista aqui, que publicou o negócio da homofobia, a avaliação, a mesma Liga Humanista, que eu presido e sou presidente dessa associação, essa mesma Liga Humanista mandou um advogado para o STF para defender o Estado laico, a separação entre igreja e Estado. Então, se a escola é pública, ela não deve ter ensino religioso confessional, embora ela possa ter, por exemplo, ensino das religiões em geral. Né? Ensino religioso como ensino da história, da sociologia, da antropologia das religiões. Quando é bem feito, quando não é pós-moderno, né? Que é outro problema. Enfim, o mesmo Edson Fachin, que citou essa estatística falsa aqui no julgamento da homofobia, citou Jacques Derrida para defender que as escolas públicas, não são as particulares, tenham ensino confessional religioso, o que é a mesma coisa que doutrinação. É um nome bonitinho para doutrinação religiosa de crianças, usando o espaço público das escolas públicas estatais para fazer isso. E a Liga Humanista, que é uma secularista, né, que é uma entidade humanista, é claro que vai defender o Estado laico. Então, Pirula, deixa eu te explicar uma coisa aqui. O Fachin usou o pós-modernismo para justificar a falta de laicidade das escolas públicas. E isso é abrir as portas para alguns professores confessionais de religião ensinarem criacionismo nas escolas públicas. Você entendeu? Então você vai continuar, Pirula, insistindo comigo que é só meia dúzia de acadêmicos que são pós-modernos, né, que dão um problema pra gente porque são anti-ciência e anti-razão de outros modos, que não por religião, mas por fervor moral político. Aliás, qual é a grande diferença entre você ser criacionista porque você é fundamentalista religioso, seguidor do Malafaia ou sei lá o quê, e negar a evolução acima do pescoço porque você é pós-moderno e quer afirmar contra as evidências que gênero é construção social, apenas construção social? Qual é a grande diferença aí? Por que você nunca criticou um lado e sempre criticou o outro? Eu acabei de te mostrar que tem um impacto na realidade, sim. Acabei de te mostrar. Então, meu amigo, muda sua atitude, porque viés político, a gente vem a esse mundo com uma série de vieses, né? A gente tem tendências, a gente tem muita tendência de pensar de uma forma que favorece a gente mesmo quando a gente está errado. A gente tem uma tendência a pensar de uma forma que favorece quem a gente vê como a nossa tribo. A gente tem uma forma... Então, e ser racional e defender a ciência inclusive na sua vida privada, você pelo menos tentar ir contra. É a mesma coisa do nosso viés de fábrica, por assim dizer, de comer besteira, né? Tem a obesidade aumentando cada vez mais, porque de fábrica, evoluiu de uma forma que é melhor estocar energia no corpo do que liberar energia, perder energia por aí. Porque no passado a gente não tinha uma abundância de comida e a gente ia morrer de fome se não tivesse um viés fisiológico, até psicológico, de comer mais das piores coisas, que são as mais gostosas, porque dão mais energia, certo? Então, tanto quanto a gente tem que ir contra esse viés para não ficar obeso, eu tenho que ir, pelo menos, a gente tem que ir contra o viés de tribo, o viés político. A gente tem que nos policiar intimamente, inclusive, não é para virar um pesadelo orwelliano, mas é isso que é ser um bom divulgador, um bom pensador, um bom investigador, um bom cientista, um bom professor, um bom detetive, um bom professor. Já falei professor. É isso. Não tem outro. Não tem escolha. A gente não tem escolha. É assim que se faz direito as coisas. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Talvez eu esqueci algumas coisas, mas eu espero que eu tenha convencido alguém que é um problema sério, sim. Eu não tô maluco, eu não tô atacando um problema que não existe, eu não tô atacando um problema que não afeta ninguém, fora dos muros da academia, tá?
E é isso. E se quiserem me atacar porque eu sou liberal, ataquem à vontade. O liberalismo, o Karl Popper, que é tão citado pelos divulgadores de ciência como um grande exemplo de como ver a ciência, como separar a ciência do que não é ciência, ele era liberal, escreveu A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E ler o Popper é entender que iluminismo, a defesa da razão na vida, aplicar na vida, na sociedade, o iluminismo é igual ao liberalismo e é igual ao humanismo, na origem ao menos. Pode ser que a gente trace distinções conceituais hoje, são termos abstratos, às vezes não tão úteis, mas são a mesma coisa. O mesmo Adam Smith que defendeu o livre mercado foi o Adam Smith que atacou o preconceito contra prostitutas. Tá? Os liberais originais não eram só na economia, nem só no costumes. Eles eram liberais por inteiro porque a razão os obrigava a ser. Ok? É isso. Espero que tenha ajudado a entender o que eu estou fazendo. E prometo aí que eu apareço um pouco mais. Um abraço, sem ressentimentos, nada pessoal. Mas Pirula está errado dessa vez.